Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos, paz seja contigo, meu querido e minha querida ouvinte. Muito bom estar com vocês aqui. Mais uma semana de fé, é a nossa jornada da fé através do Agindo Deus, quem impedirá pelo rádio. Sejam todos bem-vindos ao Agir de Deus. E antes de entrar na palavra e orar com vocês, eu quero fazer um convite para você, exatamente. Vem com a gente, dia 24 de abril, é o próximo domingo, às 3 da tarde, estaremos em Guaratuba, no Hotel Pousada Porto da Lua, na rua Rodrigues Alves, 98, Praia Central de Guaratuba. Vem com a sua família, divulgue, compartilhe com mais alguém este convite e vá lá numa tarde sobrenatural. Estaremos lá, Pastor Edson, Pastor Eva e mais alguns casais ministrando ali a palavra e a oração pela família. Aproveite as oportunidades, porque portas abertas para todos nós. Um grande abraço e contamos aí com seu apoio. Vamos então para a palavra do dia e depois a oração da fé por todos vocês. E essa semana quero falar assuntos diversos, vamos assim dizer. Iniciando com uma vida abençoada. Você acha que você é abençoado ou é amaldiçoado? O que você acha sobre isso? Mas eu quero dizer o seguinte: ser abençoado significa ter poder sobrenatural trabalhando em seu benefício. Vou repetir para você essa frase bem bacana, essa definição de uma pessoa abençoada. Ser abençoado significa ter poder sobrenatural trabalhando em seu benefício ou em seu favor, ok? Agora, o contrário, ser amaldiçoado, significa ter poder sobrenatural trabalhando contra você. Então vamos crer, esta é a manhã, este é o dia que o Senhor fez. E vamos crer que estamos debaixo da bênção de Deus. E é interessante, gente, que os dias de uma pessoa abençoada são cheios de conexões divinas, de significados celestiais. Isso mesmo, um homem ou uma mulher abençoado pode ou não ser rico financeiramente, conforme os padrões do mundo, mas ele desfruta de uma qualidade de vida que a maioria de pessoas, até bilionárias, invejaria. Você entendeu o que eu disse? Vou repetir para você. Vou repetir. A repetição aqui é importante. Os dias de uma pessoa abençoada são cheios de conexões divinas e de significados celestiais. Uma pessoa abençoada pode ou não ser rico, segundo os padrões do mundo, mas ele desfruta de uma qualidade de vida que a maioria de gente bilionária invejaria. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Então, para tudo isso acontecer, é muito importante nós colocarmos em primeiro lugar Deus. Deus deve vir em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Você já ouviu um ditado que diz o seguinte: as coisas mais importantes em primeiro lugar? Já ouviu isso? Pois é. Então é muito interessante, parece até um pequeno chamado clichê, mas é cheio de verdades bíblicas. Olha que interessante alguns dados aqui importantes. Há mais de 500 versículos na Bíblia relacionados à oração e aproximadamente 500 versículos relacionados à fé. Preste atenção nesses dados aqui, que é importante. Ou seja, 500 versículos na Bíblia está relacionado à vida de oração. Outros 500 versículos está relacionado à fé, que são coisas importantes. Porém, meus amados, mais de 2.000 versículos relacionados a dinheiro e a bens. Preste atenção
no que Deus está falando. É muito interessante. Outro dado bacana aqui para você entender o que Deus vai fazer na nossa vida hoje e durante essa semana. Jesus falou sobre dinheiro em 16 de suas 38 parábolas. Ou seja, fica bem claro, do ponto de vista da Bíblia, que precisamos entender o dinheiro e como lidar com ele. Por quê? Porque o dinheiro, na verdade, é um teste de Deus. A forma como você lida com o dinheiro revela com destaque quais são suas prioridades, suas lealdades e também a sua afeição. Na verdade, queridos, isso está diretamente relacionado com muitas das bênçãos de que você desfrutará ou não na vida. Interessante que o primeiro princípio que você precisa entender ou compreender, se é que é possível entender, é o ato de dar, ou seja, é o princípio das primícias. Ele também pode ser chamado o princípio do primogênito ou da palavra dízimo, entendeu? Francamente, é interessante que às vezes muitos cristãos ficam até confusos, né, com relação a dízimo e ao princípio das primícias. Então, meu amado e minha amada ouvinte, é muito importante esse assunto porque é totalmente bíblico e é importante você entender à luz das Escrituras. Olha que interessante, alguns textos aqui do Antigo Testamento. Diz aqui um texto, Êxodo 13, verso 2. Santifica-me todo o primogênito, o que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. Olha só, santifica-me todo o primogênito. Ou seja, aqui Deus afirma claramente que o primogênito, ele diz assim, é meu, ou seja, pertence a ele, pertence a Deus. Na verdade, você verá Deus declarar que o primogênito é dele 16 vezes nas Escrituras. Outro texto aqui, Êxodo 13, o verso 12 e 13 diz: separarás para o Senhor tudo o que abrir a madre e todo o primogênito dos animais que tiveres. Os machos serão do Senhor. Porém, todo o primogênito da jumenta resgatarás com um cordeiro. E se não o resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça, mas todo o primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Então é de vital importância aqui a gente compreender sobre o princípio do primogênito, né? De acordo com a lei do Antigo Testamento, o primogênito deveria ser sacrificado ou redimido. Não havia uma terceira opção. Toda vez que um dos animais do seu rebanho desse à luz seu primogênito, você deveria sacrificá-lo, ou se ele fosse considerado impuro, você teria de redimi-lo com um cordeiro limpo e sem mancha. Resumindo, meus amados, o primogênito puro tinha de ser sacrificado e o primogênito impuro tinha que ser redimido. Então veja bem, preste bem atenção nesse detalhe para a gente orar daqui a pouquinho. Tendo isso em mente, pense sobre o relato do Novo Testamento, onde João Batista encontra Jesus às margens do Rio Jordão. Certo dia, João estava batizando e levantou os olhos para ver Jesus andando em direção a ele. Àquela altura, João clamou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Está escrito em João 1, verso 29. Então, gente, com esta inspirada declaração, o João definiu perfeitamente o papel que Jesus viera a exercer. Jesus era o primogênito de Deus. Jesus era puro, perfeito e irrepreensível em todos os aspectos. Por outro lado, cada um de nós nasceu impuro. Todos nascemos pecadores, com uma natureza pecaminosa totalmente ativa em nós. Agora,
pense novamente no princípio do primogênito em Êxodo, o texto que eu li agora. Lembre-se, a lei declarava que se o animal primogênito fosse puro, deveria ser sacrificado. Mas se o primogênito fosse impuro, deveria ser redimido por um outro animal puro, ok? Agora, preste atenção nesse detalhe. Você está conseguindo ver aqui esse paralelo simbólico? Jesus Cristo era o filho primogênito de Deus e ele nasceu puro. Ele nasceu um cordeiro puro e sem mancha. Mas cada um de nós nascemos o quê? Impuro. Portanto, Jesus foi sacrificado para quê? Para nos redimir. Então, Jesus nos redimiu. Então, quando nos redimiu por meio do seu sacrifício, o que aconteceu? Ele nos comprou de novo para Deus. Ele foi totalmente, ou ele foi literalmente, uma oferta de primícias. Em um sentido muito real, Jesus foi, vamos assim dizer, o dízimo de Deus, vamos assim dizer, ok? Agora, preste atenção. Deus deu o seu dízimo, ou seja, Jesus em fé antes mesmo que nós tivéssemos nascido. Observe que Deus o deu a nós antes que tivéssemos crido. Romanos 5, verso 8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, meus amados, temos de dar a nossa oferta das primícias, nossos dízimos, do mesmo modo. Antes de vermos a bênção de Deus, nós, pela fé, entregamos nossa oferta. Então, Deus entregou Jesus por fé a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Está escrito em Romanos 8, 29. Neste sentido, Jesus é o dízimo de Deus. Deus deu Jesus primeiro, por fé, ainda quando éramos o quê? Pecadores. Mesmo quando zombávamos dele e cuspíamos em seu rosto enquanto ele estava morrendo. Falamos isso semana passada. Semana Santa foi ministrado aqui no nosso horário, eu ministrei algumas importâncias, o significado da morte de Jesus, não é verdade? E hoje a gente está falando de uma linguagem que é a mesma coisa, mas mostrando aqui um exemplo entre Deus sacrificando Jesus e nós temos também que fazer a nossa parcela também dentro dessa visão de dar. Então, Deus não esperou para ver se primeiro mudaríamos, ou nos arrependeríamos, ou nos tornaríamos dignos. Não. Deus conhecia o princípio que diz que as coisas mais importantes vêm em primeiro lugar. Agora é o seguinte, para a gente orar, para encerrar agora. Você já se perguntou como Deus poderia justificar o fato de tirar a vida dos primogênitos do Egito na última praga descrita no livro de Êxodo? É porque o primogênito pertence a Deus. Deus tinha o direito legal de tirar a vida de todos os primogênitos, porque cada um deles no Egito e em Israel pertencia a ele, entende? Mas os primogênitos de Israel não morreram naquela noite. Morreram? Por que não? Porque um cordeiro foi sacrificado para redimi-los. Um cordeiro sem mancha, perfeito, tomou o lugar deles. Então você deve se lembrar que Deus instruiu Moisés a aplicar o sangue do cordeiro sacrificado nos portais de cada casa. Eles deveriam aplicar o sangue nas ombreiras, ou seja, a parte lateral da porta, e na verga, a parte superior da porta. Está escrito em Êxodo 12, verso 7. Então, meus amados, é muito importante isso aqui, que estamos apenas começando a semana. Isso é o início de uma grande jornada de fé e milagres, em nome de Jesus. Amanhã tem mais. Deus Todo-Poderoso, quero te agradecer por esse momento de fé. Peço as tuas bênçãos e a tua proteção divina, Pai, sobre cada ouvinte, sobre cada família, que eles tenham um dia de excelência e uma semana de grande paz, saúde e prosperidade. Em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, gente querida, e até amanhã, permitindo Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente
68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.